E nós estamos de volta do intervalo do seu programa Diversos e, como eu prometi, Dr. Mário Espósito está aqui hoje no quadro Doutor Responde. E hoje vamos falar sobre labirintite. Tudo bom, Dr. Mário? Oh, que bom, Jane, estar novamente com você nessa tarde agradável. Que bom. Dr. Mário, vamos falar sobre labirintite. O que é labirintite? Bom, labirintite, Jane, na verdade, é um nome genérico, né? É erroneamente determinado como labirintite todas as doenças que afetam o labirinto, ou seja, afetam a parte interna do nosso ouvido. O correto, na verdade, seria essas doenças serem chamadas de labirintopatias, assim como as doenças do... Porque esse sufixo "it" significa uma inflamação, exatamente, infecção, né? E o correto seria, então, como eu disse, ser chamado de labirintopatia. Como as doenças do coração são chamadas de cardiopatia, como as doenças do pulmão são chamadas de pneumopatias, tá? Entendi. Mas são as afecções que ocorrem no ouvido interno, né? Que recebe esse nome, o apelido de labirinto, porque ele tem a configuração de um caracol, né? E esse labirinto é responsável tanto pela nossa audição quanto pelo nosso equilíbrio. Tá. E quais são os sintomas, doutor Mário? Bom, o sintoma mais comum é a tontura, né? É o desequilíbrio, né? É aquela sensação de colocar a cabeça no travesseiro e parecer que está caindo num buraco. Tem várias formas de tontura, né? Tem aquela forma que as pessoas sentem que estão girando, né? Que é a clássica vertigem, né? E tem mais diversas formas de tontura, que é o desequilíbrio, a sensação de estar pisando em ovos, falso, né? Flutuando. Algumas pessoas reclamam que está dentro do carro parado e sente aquele carro parece que movimentando, né? Ou também, doutor Mário. E outros sintomas podem estar associados à labirintopatia, à tontura. Por exemplo, zumbidos dentro do ouvido, né? É muito frequente os pacientes com essa doença reclamar de barulho no ouvido. Outro sintoma é a sensação de ouvido cheio, sensação de plenitude oral, que a gente chama, né? Como seria isso? Eu acho que isso é um pouquinho mais difícil de identificar, né? Não é, os pacientes relatam muito bem isso pra gente. É aquela sensação de ouvido tampado mesmo. A sensação de estar viajando de avião, de subir uma serra. Né? O ouvido está entupido. Entupido, né? Outro sintoma seria a baixa da audição, né? Que é a hipoacusia. Muitas vezes esses sintomas, a tontura, pode vir acompanhada por náuseas, por vômitos, por quedas às vezes, né? Essas quedas podem ter consequência, como fraturas, inclusive coisas mais graves. Doutor Mário, quais são as causas da labirintite? Que seriam as labirintopatias, né? Existem muitas causas, né? Muitas causas, desde patologias do próprio ouvido, né? Por exemplo, um processo inflamatório do ouvido, né? Processo inflamatório mal curado, poderia ser? Né? É muito comum, às vezes, aquela presença de secreção dentro do ouvido médio, né? Aquela secreção pode pressionar o labirinto e pode determinar esses sintomas de tontura, desequilíbrio, né? Baixa de audição. Doenças próprias do ouvido, como a surdez, né? Viroses que acometem a árvore respiratória, e doenças à distância, por exemplo, alterações renais, alterações na glândula tireoide, alterações no ovário, alterações hormonais, né, entendeu? De uma forma geral, problemas metabólicos, por exemplo, aumento do colesterol, aumento do triglicerídeos. E entre as causas também podem ser relatados casos de tumores que o médico deve estar sempre pesquisando, fazendo o diagnóstico diferencial com esses tumores. Então, doutor Mário, assim, essa labirintite, né? Do nada eu posso ter uma infecção de ouvido e de repente eu desenvolvo. Não é uma coisa que venha geneticamente. Minha mãe tem labirintite, minha avó tinha, eu também vou ter. Existe isso? O que a gente vê na história clínica desses pacientes que sempre tem histórias familiares. Não quer dizer que porque a minha mãe tem labirintite que eu vou ter labirintite, né? Mas existem histórias de casos na mesma família, né?
E assim como o caso, por exemplo, de hipertensão, né? Não é porque meu pai é hipertenso que eu vou ser hipertenso. Eu tenho uma chance maior de ser hipertenso, né? Entendi. E assim como o diabetes também. Existem exames, doutor Mário, para detectar? Eu tenho um sintoma, eu tenho tonturas recorrentes. Aí eu chego e falo, doutor Mário, estou com muita tontura. E seria um caminho para fazer esses exames? Existem esses exames para serem feitos? Existem. Então, o primeiro passo é fazer uma consulta com um otorrinolaringologista, né? Que ele vai fazer aquele exame otorrinolaringológico completo, examinar a garganta, examinar o nariz, examinar o pescoço e examinar o ouvido. E se ele não detectar nada dentro do ouvido, por exemplo, até uma rolha de cera, né? Até um corpo estranho dentro do ouvido pode ser causa de labirintite, né? Então, se ele não detectar nada, vir que aquela otoscopia está normal, aí ele vai recorrer aos exames, né? Que são exames do ouvido, né? Para averiguar a audição. Como eu falei para você, o labirinto é responsável tanto pela audição quanto pelo equilíbrio. Então, vai averiguar a audição e averiguar o equilíbrio das pessoas. É o chamado exame otoneurológico, né? Um exame que vai provocar um sintoma no paciente, e esse exame depois vai ser analisado pelo médico, pelo fonoaudiólogo, para saber se aquelas alterações estão dentro dos padrões da normalidade ou não. Tem uma idade que acomete mais ou menos labirintite? Olha, na verdade é uma doença bem democrática, Jane, a labirintite, porque acomete praticamente todas as idades. Existe aquela fase entre os 35 e 50 anos de idade, que são os pacientes que reclamam mais, né? Mas as labirintopatias podem acometer crianças, entendeu? É comum crianças apresentarem esses sintomas. E podem também acometer as pessoas da terceira idade. Porque me parece assim, labirintite, quando às vezes a gente fala, parece doença de idoso, né? Fala, tá com labirintite, parece que nunca me passou pela cabeça uma criança ter labirintite. É comum criança ter labirintite, né? Inclusive, frequente, às vezes, além da tontura, as crianças reclamarem de cefaleia. Entendeu? Um outro sintoma que está sempre presente nas crianças são náuseas, né? Os pacientes as crianças reclamam de náusea. Aí vai se investigar, não consegue detectar a causa e vai até o otorrino, se faz a avaliação otorrinolaringológica, faz o exame e detecta que é uma labirintopatia. Doutor, mas o senhor estava falando de cera no ouvido, essa questão toda, né? As pessoas cutucam muito o ouvido, isso pode, essa mexer, enfiar grampo, cotonete, essas coisas no ouvido, pode desencadear uma labirintite? Pode desencadear. Por exemplo, se a pessoa tem uma rolha de cera no ouvido, né? E se ela for um pouquinho mais afoita com um instrumento que vai, tipo cotonete, que vai limpar o ouvido, ele pode empurrar aquela rolha para dentro do ouvido e tocar até o tímpano, e com esse toque desencadear um desequilíbrio no paciente. Entendi. Né? Além do fato que, às vezes, esse instrumento, como você falou, grampo, pode machucar o ouvido, pode até perfurar o tímpano. E daí desencadear uma alteração, uma hemorragia, inclusive, dentro do ouvido, e entre os sintomas pode vir a tontura. Entendi. Labirintite tem cura? Na imensa maioria das vezes tem, entendeu? Isso, inclusive, é uma coisa... E a impressão que as pessoas falam, não, tem labirintite, é uma coisa que eu vou ter pro resto da minha vida. Isso aí é um erro, pensar que a labirintite não tem cura. Na verdade, a labirintite tem cura, na maioria das vezes. Existe uma pequena parcela, pequena quantidade de doenças do labirinto que são mais difíceis de tratar, entendeu? Mas todas com tratamento, e muitas vezes a gente se controla muito bem essas doenças. E como que é o tratamento? Você estava falando de tratamento, como é que é esse tratamento? Bom, o tratamento, Jane, baseia-se principalmente, inicialmente, no diagnóstico, né? Fazer o diagnóstico correto, né? O médico não poderá empreender um tratamento se ele não tiver o diagnóstico perfeito, né? Senão ele vai tratar errado, tá? Mas as labirintopatias, de uma forma geral, o médico tem que orientar o paciente com relação à alimentação, né? Então, se o paciente não tiver uma disciplina de dieta, ele vai tomar os medicamentos
e vai daí 2, 3 meses voltar a todos os sintomas, né? O que a gente observa é que os pacientes têm que se alimentar bem pela manhã, né? Muitas vezes os pacientes que têm labirintopatia, eles falam que não tomam um cafezinho, tomam um guaraná. E qual que é a relação dessa alimentação de manhã, doutor Mário? É que o labirinto ele precisa de alguns nutrientes, né? O ouvido interno precisa de alguns nutrientes. Se a gente ficar período longo sem se alimentar, vai devagarinho faltando esses nutrientes e ele começa a descompensar, entendeu? Ele começa a descompensar, o paciente passa a ter tontura, né? Então, é comum esses pacientes apresentarem essa queixa de tomar o cafezinho da manhã, aí vai almoçar meio-dia, aí vai jantar e muitas vezes janta muito, né? E nesses intervalos eles não fazem uma refeiçãozinha e isso ao longo do tempo isso vai alterando o labirinto e vai desencadeando essas alterações. Bom, recapitulando, labirintite podem ser várias doenças. Então, essa história assim, minha prima tem labirintite, eu estou tomando o remédio que ela toma, esquece isso, né, doutor Mário? Tem que consultar o médico. A primeira coisa é fazer o diagnóstico, né? Então, a labirintite, na maioria das vezes... Porque pode ser o remédio que foi bom para a labirintite da minha prima, a minha labirintite é diferente, a da minha avó é diferente... E aí tem que ter esse diagnóstico, é muito importante. Exatamente isso. E o médico está sempre pesquisando. É raro, mas pode ocorrer de uma dessas causas de labirintite ser um tumor. Então o médico precisa investigar isso. Interessantíssimo esse assunto de labirintite. As pessoas reclamam muito, né, doutor Mário? Existe mais do que a gente imagina, né? É muito frequente isso no consultório do otorrino, né? Nesses anos todos eu estou aqui em Cuiabá, eu tenho muitos pacientes, né, que tratam comigo. A imensa maioria deles com um bom resultado, né? Infelizmente eles ficam um período bem e esquecem de fazer a dieta e às vezes naquele período de festa, festividades, eles comem muito, né? Uma das coisas que fazem muito mal para o labirinto é o açúcar, Jane, tá? O açúcar faz um mal mesmo para o labirinto. Mais uma coisa que a gente descobre que o açúcar faz mal. Então a gente não é que não tira o açúcar completamente da dieta, mas orienta o paciente a não comer muito açúcar. Bom, nosso tempo está encerrando, doutor Mário hoje está encerrando o programa aqui conosco. Doutor Mário, sempre um prazer recebê-lo aqui, o senhor sempre traz informações. Toda segunda-feira, para mim é uma aula, eu sempre aprendo e eu acredito para quem está em casa também. Nós já vamos ficando por aqui, até amanhã às 12h30 eu volto para te fazer companhia. Obrigada, doutor Mário. Até semana que vem. Até a próxima.